Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, dia 8 de fevereiro, terça-feira, vamos ouvir o que é que nos diz a palavra e como que nós podemos entender ela nos dias de hoje, nossa vida. E dessa forma, assim como nós alimentamos nosso corpo físico, os alimentos, café, almoço, janta, lanche, enfim, também nosso corpo espiritual com a palavra de Deus. E assim fala segundo São Marcos. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram a Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comiam depois de lavar bem as mãos, segundo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho, e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição a maneira certa de lavar os copos, jarros, vasilhas e cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vossos respeitos, hipócritas. Como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me presta, pois as doutrinas que ensina são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E diziam-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe. E ainda, quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer ao seu pai e à sua mãe: o sustento que vós podereis receber de mim é o cárbon, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai e sua mãe. Assim, os esvaziam a palavra de Deus com a tradição de que vós transmiteis, e vós fazeis muitas outras coisas como estas. Aqui Jesus é questionado porque os seus não seguem as tradições antigas, e ao mesmo tempo Jesus rebate e fala da hipocrisia de que todos eles detêm, em que suas bocas falam a linda palavra, mas seus corações, suas ações não condizem com a vontade de Deus. E termina dizendo de que um mandamento muito sério de Deus, que é honrar o pai e a mãe, respeitar, que esses daquela época estavam vendo formas de dispensar aqueles que assim queriam dessa obrigação. E para Jesus isso era um grande erro. E nos dias de hoje, como está, primeiro, as nossas ações, palavras, e como está o nosso respeito? Ações e palavras para o que nós dizemos e recebemos da nossa fé em nosso Senhor Jesus Cristo e aplicação na nossa vida. Vamos começar por aí. Todos os dias a leitura traz uma passagem importante e de reflexão na nossa vida. Portanto, peçamos a Deus que nós não sejamos só as pessoas que vai ler, que vai entender, mas principalmente que vamos aplicar na nossa vida o que o nosso coração compreende do ensinamento do nosso Senhor Jesus Cristo, que é amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a nós mesmos. Então, os 2 mandamentos que Jesus veio ratificar aqui na terra. E o que significa esse? Colocar tudo na mão de Deus e dizer: Deus, se for da vossa vontade, se for para fazer o bem, que nossos projetos, nossos planos aconteçam. E se não for para o nosso bem, para o bem de todos, que não aconteçam. E confiar nele. Muito importante também,
toda vez que formos fazer alguma coisa, sentir se o bem, se o amor divino está presente nessas coisas. Sempre buscar com as nossas ações agir de forma que não prejudiquemos ninguém justamente, que não mintamos, que não levantemos falso, que não façamos nada obrigado, nem obriguemos ninguém a fazer nada. Pelo contrário, que sejamos claros, que sejamos verdadeiros em tudo que nós façamos. Sendo assim, nós teremos uma permissão divina, a sua bênção, para experimentar e experienciar a vida na Terra, momento de evolução espiritual, física e nossa do ser humano. E quando agimos com verdade, vencemos o pecado. Então peçamos a Deus a sua divina sabedoria, força e poder para agirmos sempre nos caminhos retos. A segunda parte, que é amar o próximo como a nós mesmos, se reflete justamente em nossas passagens, nossas ações, e assim Jesus ensina que devemos respeitar o nosso pai e nossa mãe, que são nossos primeiros próximos. Sendo assim, se o nosso pai e nossa mãe são nossos próximos também, ouvi-los sempre é o melhor caminho que devemos seguir, porque ali existe o amor da verdade, existe a palavra sem falsidade, existe o bem-querer para todos que verdadeiramente estão naquele meio, naquela unidade familiar. Às vezes contradizemos, achamos que não, mas devemos agir com paciência e honrar o nosso pai e nossa mãe, chegar na presença de Deus, convicto de que estamos fazendo o que Deus quer que a gente faça e que viva a cada dia. Peçamos a Ele umas bênçãos de um bom dia, que todos os nossos planos e projetos e propostas deem certo, que façamos o bem e que, agindo com Ele no coração, qualquer que seja a tentação ou mal, se converta em bem, em amor e em vida. Um bom dia a todos e que Deus nos abençoe.